Vamos abrir em 1 de Reis 3:3. 1 de Reis 3:3. É impressionante como as ações dos homens têm consequências em tudo o que as pessoas fazem. Têm as consequências nas suas reações e Deus observa muitas reações das pessoas perante as circunstâncias que estão a passar. Vêm como, aliás. Às vezes nós pensamos que estamos a passar por uma fase e que nos fizeram isto ou aquilo. Veja bem o que está a acontecer não é uma prova de Deus para consigo. Vejamos o que é que Salomão fez. Veja aqui em 1 de Reis 3:3. E Salomão amava o Senhor, andando. Não foi isso que eu disse? Eu não disse 1 de Reis 3:3. Peço desculpa, mas pronto. 1 de Reis 3:3. Temos que arranjar uma linha de comunicação diferente. 1 de Reis 3:3 e diz aqui, e Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai. Somente nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi ao rei Gedeão para lá sacrificar, porque aquele era alto e grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. 1000 holocaustos. Ele fez um sacrifício de 1000 animais. 1000. E nós podemos pensar, bem, ele fez isso porque podia. Vamos pensar como pensamos agora, atualmente. Então, coitados, então, se ia sacrificar os animais, em vez de sacrificar, porque é que não se dava para Deus e, em vez disso, não se agarrava e matava-se e dava-se de comer ao povo? Não está a perceber. Você quer honrar a Deus ou honrar os homens? Quer honrar a Deus ou abençoar os homens? É você Deus, por acaso? Eu quero que você entenda que Salomão queria honrar a Deus. E esta forma foi a forma que Deus tinha instituído fazer sacrifícios perante Deus, animais, que honrava. Entende? Agora vamos continuar e vamos ver o que é que aconteceu. Como consequência do que ele fez, houve consequência. Como em tudo, há consequências pelas nossas reações, por aquilo que estamos a fazer, por aquilo que estamos a dizer, há sempre reações. Acho que a lei de Newton, sobre uma ação, há sempre uma reação. Eu penso que é isso. Mas isso foi criado por Deus. Tudo o que o homem semear, isso vai colher. Agora vejam. E em Gedeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe: Pede-me, quiseres, eu te dei. Será que o rei Salomão, nesta altura já era rei Salomão, tivesse agarrado e tivesse dado apenas um ou dois, ou três, ou 10 ofertas no altar a Deus e tivesse repartido por todo o povo, tivesse abençoado o povo e dado comida ao povo,
iria estar a honrar a Deus? Muitas das vezes nós tomamos o lugar de Deus. Não, é melhor fazer assim, é melhor fazer assado. Mas é Deus? Deus já me disse a mim, faz isto, faz aquilo. E eu disse, não, então, mas eu assim, eu ainda contrapus, ainda disse, e ele disse, faz. Eu, não há questão sobre uma ordem. Não há questões sobre uma ordem. E porque eu fiz, eu fui abençoado. Pois é quando Salomão responde, usaste grande beneficência, peço que me dês sabedoria, e Deus disse que só pediste sabedoria, não pediste a portas dos seus inimigos, e não pediste, ah, não foste abençoado financeiramente, não sei o quê, e eu te darei não só sabedoria, te darei paz e também te darei riqueza. Uma ação que teve uma reação. Eu quero que você entenda. Quando você faça oferta para Deus, faça de coração. Não faça dizendo reticências, dizendo não, eu não devo fazer isto, não devo. Por favor, se você está assim, não faça. Tenha a certeza absoluta do que é que você está a fazer. O que faça, faça de coração íntegro. Porque Deus diz que se move sobre aqueles que fazem oferta voluntária. Porque Deus quer ver o seu coração e vai abençoá-lo segundo o seu coração. Então vamos semear em nome de Jesus. Como o sol brilha, Obrigado, Pai. como o sol brilha, como o sol brilha, ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Amém. Vamos dizer, Pai, obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que de nada vamos ter falta, porque tu és por nós, ninguém pode ser contra nós. Tu és o nosso Deus, nós te honramos, nós te glorificamos, nós te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar, se faz favor. Vamos abrir em 1 de Coríntios 5, 7, no Novo Testamento. 1 de Coríntios 5, 7. Hoje é Sexta-feira Santa. Nos lembramos da sexta-feira em que Jesus foi crucificado e morreu. Ele ressurgiu ao terceiro dia. No dia de hoje, eu quero-vos fazer lembrar com este título: Quem é Jesus? Quem verdadeiramente é Jesus? Em 1 de Coríntios 5, 7 está escrito: Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Para algumas pessoas que nos estão a ouvir, se calhar a primeira vez, calhar já ouviram este termo, Cristo,
Cordeiro de Deus, Cristo, foi sacrificado por nós, mas porquê? Deus instituiu desde a antiguidade, desde Adão e Eva, instituiu que através da morte de animais, o pecado do homem era coberto mais um ano. Você diz Adão e Eva, sim, Adão e Eva vestiram-se de peles de animais que tiveram de ser sacrificados. Logo a seguir, Abraão agarra e faz, Abraão não, Noé, antes disso Noé faz, depois do dilúvio, apresenta uma oferta perante Deus, também de animais. Abraão apresenta oferta, Isaac apresenta oferta, Jacó apresenta oferta. Depois, na saída, depois logo a seguir à saída do Egito, fazem e instituem a oferta, os sacerdotes e tudo mais, e falam como deve ser feita a oferta por causa do pecado do povo. Por causa disto, é que tinha que haver uma morte que cobrisse de vez o pecado. Teria de ser algo verdadeiramente sobrenatural, porque não poderia ser um homem. Tinha de ser 100% homem e 100% Deus. Por isso Deus fez um plano, como grande arquiteto que ele é, fez um plano de, através do Espírito Santo, fazer com que uma mulher concebesse, estando ainda virgem, ela concebeu, Jesus nasceu, andou 30 anos, e aos 30 anos de idade, só aos 30 anos de idade, foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele, e a partir daí começou o seu ministério. 3 anos de ministério. E durante esses 3 anos pregou, abençoou pessoas, curou pessoas aos milhares, e depois disso foi levado injustamente a ser crucificado e morte de cruz. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E ele realmente foi pendurado no madeiro fora de portas da cidade, porque eram considerados malditos todos aqueles. Só quem era ladrão de reincidente, muito reincidente, só quem era violador, homicida, teria essa morte. E Jesus foi achado no meio deles. Até morrer, não disse uma única palavra. Só falou quando lhe disse, conjuro-te pelo Deus vivo, e aí respondeu. E disse, não sabes que eu tenho o poder de orar, e o Pai me mandaria hoje mesmo 6 legiões de anjos que destruíram todo este lugar. No entanto, não vou fazer. E ele morreu por nós. Porque através da sua morte, nós temos direito, através dele, ao novo nascimento, à vida eterna, de estar com Deus e andar com Deus. Nós próprios, ao aceitar Jesus, renascemos interiormente. O nosso espírito renasce e a direção de Deus vem até nós. Claro que tudo isto tem um tempo. Não, então, mas aquelas pessoas que estão mais tempo, entenda uma coisa. Não é uma experiência carnal, é uma experiência espiritual. E você tem que buscar no Espírito para ter mais da presença de Deus em si. Porque o Deus busca os adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Entende? Não é algo que é feito carnal, não é uma decisão carnal, é uma decisão sua, mas que tem uma repercussão espiritual dentro. Então quem é Jesus? Senão o nosso Salvador. Aquele que nos tirou da morte e nos transportou para a vida. Quando Ele nos tirou
da potestade das trevas e transportou para o reino de seu Filho, para o reino do seu amor. Entenda que ao você ler, vai ver que Jesus, houve alturas, quando orava, chorava, eu a pedir ao Pai, se possível, Senhor, passe de mim este cálice. Ele sabia que ia ser muito doloroso mesmo para ele. Mas, no entanto, ele dizia sempre, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Que amor é este de um Deus Pai para conosco, de dar o seu próprio Filho? Será que cada um de nós conseguiria dar um filho por causa desta humanidade toda? Por causa deste planeta? Eu acho que nem mesmo por aquele que se portava bem e era bom e era decente, você seria capaz. Eu acho que não seria capaz. Mas Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para todo o que nele crer não pereça. Deus nos amou. O expoente do amor máximo de Deus está em Jesus. Você sabe que Deus testou o homem em Abraão? Abraão tinha 75 anos de idade quando Deus o chamou. E ele foi com ele viver em tendas no deserto. Deus o abençoou muitíssimo. Aos 100 anos de idade, ou perto dos 100 anos, aos 99, apareceu-lhe e disse que ele iria ter um filho. Ele não questionou, mas a mulher questionou. Mas ele dizia, mas eu vou ter um filho? Ele dizia, já sou velho, a minha mulher é velha, já passou a altura de ter a idade para dar filhos, depois tinha 90 anos. Toda a vida tinha sido estéril. Mas Deus virou-se. É este tempo, ou ano, traz um filho. E ele teve um filho. Chamou esse filho Isaac. Quando esse filho já andava e falava, Deus virou-se para ele e disse, dá-me o teu filho ao holocausto. E deu-lhe um caminho de 3 dias para ele pensar. 3 dias. Quando estava sozinho, ele e o filho a subir a montanha, a criança vira-se para ele, pai, temos o fogo, temos o cutelo ou a faca, temos a lenha e o cordeiro. Mal sabia a criança que seria ele o cordeiro. A resposta de Abraão para o filho foi, Deus proverá. Quando já tinha o filho feito o altar, posto a lenha, amarrou o filho, levantou a faca para o matar. Deus diz, não faças mal ao moço, agora sei que me. Será que Deus não foi movido pelo que Abraão fez? Muita gente agarra e diz, não, Deus, é Deus, e pronto, e fazem de Deus uma coisa muito estranha, muito esquisita. Só se ler a Bíblia, você vai ver em Deus reações humanas. Vai ver que houve alturas que ele fez uma coisa, disse uma coisa e depois se arrependeu. Quer dizer que Deus, nós temos a imagem e semelhança de Deus. Mas que Deus é infinitamente sábio. Consegue saber muito mais do que nós. Conhecer muito mais do que nós. E por causa disso, à medida que nós buscamos a Deus, Ele nos transmite para cada um de nós essa sabedoria.
e nos mostra o caminho que devemos. Às vezes nós pensamos que de A, B ou C, de determinado caminho, de determinada forma, seria o melhor para nós. É isto que queremos. E quando não nos acontece, ficamos todos tristes, ficamos desiludidos. Mas Deus não me ouviu, mas não fui abençoado. Como é que pode ser? Eu pergunto, era o seu projeto ou o projeto de Deus? Porque há uma grande diferença. Eu vou-lhe contar uma coisa que aconteceu comigo. Um dia eu estava numa reunião de trabalho a orar, e quando nós estávamos a orar, Deus me mostrou um sítio para eu ir fazer reunião. Em Beja. Eu vi claramente esse sítio, a imagem, vi claramente. Mas eu disse, nós vamos a Beja pregar. Mas eu, nas vias da dúvida, disse assim, bem, apesar de Deus me ter mostrado aquilo, eu disse, não, vamos antes para um hotel. E telefonei para o hotel. E não havia vagas esse dia. Eu disse, bem, então vou ter que fazer conforme Deus me mostrou. E telefonei para esse sítio. A pessoa disse, sim, tudo bem, eu vou e depois entraremos em contacto. E eu, com o passar do tempo, porque isto foi bastante tempo antes, talvez 1 mês ou 2 anos, eu pensava que estaria tudo, e uma semana antes, nesse sábado iria lá pregar, e foi uma quarta ou quinta-feira, mais ou menos, eu recebo um telefonema a dizer, não posso lá ir. Eu disse, então, mas como é que pode ser? Então, mas vocês só me disseram agora, em cima da hora é que disseram que não. Porquê é que não me disseram antes? Entenda uma coisa. Em tudo há um projeto de Deus. E se Deus me mostrou aquilo que me mostrou, Ele já sabia que aqui ia acontecer. Ele já sabia que iriam só dar a resposta à última da hora. E agora faltava a minha reação àquilo que Deus me tinha mostrado. Ou eu continuo em frente, ou vou em frente e aceito como aquilo que Deus me mostrou que é aquilo que eu vou ter, ou desisto. E eu decidi acreditar. Eles diziam que não e eu dizia que sim. O que é que aconteceu? Permitiram que eu fizesse a reunião e eu fiz a reunião. Agora, pessoas foram curadas, várias pessoas foram curadas nessa reunião. Glória a Deus. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Se Jesus tivesse vindo à Terra, nada disto. A direção divina só era dada a alguns homens, como sacerdotes e reis. Não era dada a toda a criatura. Então, por assim, eu não receberia essa direção, assim como grande parte das pessoas. Mas Jesus cumpriu a vontade de Deus e Deus dizia que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E é isto que está a acontecer nestes dias que já começou depois da morte de Jesus. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Em Jesus. Jesus em tudo foi a peça fundamental para que tudo pudesse acontecer. Depois dele morrer na cruz, ser crucificado e morrer, seu sangue ser derramado completamente naquele chão, ele morrer e sucumbir, no final de 3 dias, ele ressuscitou. Quando ressuscitou, apareceu aos discípulos, pregou para eles, falou-lhes da direção de Deus para a vida deles e de pregar o Evangelho a toda a criatura. E aqueles que acreditaram e fizeram, os sinais seguiram-nos. Eles acreditaram.
E aqui é que muitos homens e mulheres de Deus perdem porque não acreditam. Não acreditam que o Deus Todo-Poderoso se importa tanto connosco como Ele se importa. Não acredita que Deus é assim tão poderoso de poder fazer coisas. Eu já vi montes de coisas acontecerem na vida, glória a Deus. Mas eu sei, é a pontinha só do iceberg. Porque muito mais eu vou ver para a glória de Deus. Deus quer fazer muito mais connosco. Assim nós confiamos nele e acreditemos nele. Jesus, Filho do Deus vivo. Ele que morreu. Ele se transformou na nossa Páscoa, exatamente como está aqui, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Você sabe o que quer dizer Páscoa? Páscoa quer dizer passagem, em hebraico. E realmente a primeira Páscoa foi instituída quando o povo de Deus estava cativo no Egito, preso no Egito como escravo. Foi a última praga. Foi a Páscoa, a passagem. Onde tiveram que matar um cordeiro. E o sangue dele teria de ser pintado nas ombreiras da porta. Porque o anjo da morte, ao passar, via aquele sangue nas ombreiras da porta e não tocaria naquela casa. Mas aquele que não tivesse, ele iria matar o primogênito. A primeira Páscoa foi instituída. Jesus, agora a nossa Páscoa, o seu sangue derramado por nós, tomou o nosso lugar para que nós pudéssemos viver. Quem é Jesus? Primeiro, vamos a João 1,29. João 1,29. Não é a primeira de João, é João 1,29. E agora vou falar do primo de Jesus. Quem é? João Batista. Foi o que batizou Jesus. Mas vejam o que ele diz. João 1,29. E no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse-lhe: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como na antiguidade, antes de Jesus, eram mortos cordeiros, para que sobre eles fosse coberto o pecado do povo pelos erros que fazia o povo, agora aparece Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus não foi, como alguns dizem, um progressista muito grande que apareceu na época, um revolucionário que realmente revoltou tudo. Realmente ele fez uma pequena revolução e essa revolução ainda dura até os dias de hoje. Mas eu quero que entendam uma coisa. Jesus foi muito mais. É tão impressionante que até o nome dele tem poder. Eu, por experiência própria, vi isso. Porque basta ao mencionar o nome de Jesus para que os demónios se manifestem. E não gostem de ouvir esse nome. Se você quer numa reunião onde você está a adorar e você começa a dizer Jesus, 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 sem parar, nessa reunião, se houver alguém que não esteja bem, vai se manifestar, não vai aguentar o nome.
Eu quero que você entenda. Deus lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra. O nome de Jesus tem tanto poder quanto ele próprio, porque está carregado de autoridade. A autoridade nos concedida a nós, que somos povo de Deus, falá-la. E ao falar esse nome, coisas acontecem. Nós não devemos dizer nome de Jesus por dar cá aquela coisa. Devemos dizer com confiança, com ousadia, porque esse nome está carregado de poder. Quem é Jesus? Ele responde a isso em João 14, 6. Vamos lá, João, já estamos em João, vamos ao versículo 14, 6. João 14, 6. E disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não por mim. Em João 14, 6, Jesus diz: Eu sou o caminho. O caminho que vai direto a Deus. Eu sou verdadeiramente a verdade. Eu sou a vida. Disse Jesus. E ninguém pode vir ao Pai senão por ele. Muitos homens e mulheres neste planeta tentam ir a Deus de várias formas, chamando-lhe de vários nomes, de outros nomes até, penso eu, tentando chegar a Deus ou receber alguma dádiva de alguma divindade, muitas das vezes que nada tem a ver com Deus. Tentam de uma forma ou outra vir a Deus quando Deus já criou o caminho para nós. E esse caminho é Jesus. Veja aqui, nós estamos em João. Vamos a João 1, 12. João 1, 12. Já estamos em João, é só carregar em 1, 12. Mas todos quantos o receberam, dê-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que crerem no seu nome. Que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, em João 1,12, mas todos quando receberam quem? O Filho de Jesus. Aceitaram o que ele fez na cruz como sendo em seu lugar, em meu lugar. Os que aceitaram isso se tornaram filhos de Deus. Ouço muitas das vezes dizer, não, mas eu também sou filho de Deus. Às vezes, a falta de conhecimento bíblico, a falta de conhecimento da vontade de Deus para conosco, nos faz dizer certas coisas. Agora, até no YouTube se vê uma igreja, ou pelo menos partes dessa igreja, dizer que somos todos filhos de Deus. Mas não, somos todos criaturas de Deus. Filhos de Deus são aqueles que aceitam o que Jesus fez na cruz. E este versículo prova. Só aquele que aceita o que Jesus fez em seu lugar, tomou o seu lugar na cruz. Porque verdadeiramente quem merecia a cruz era você e eu. Nós é que fizemos erros que mereciam a crucificação. E, no entanto, Jesus tomou o nosso lugar. Ele morreu por nós. Ele foi a nossa paz, a nossa passagem para Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não por ele.
por aceitar o que Ele fez, sendo o lugar. Realmente isto é aceitar Jesus, o Senhor e Salvador. Aceitar que Ele tomou o seu lugar. Muitas das vezes ouvimos tantas religiões dizer tanta coisa, mas cada vez que se ouve de Jesus que ressuscitou, nenhum Deus neste planeta ressuscitou. Todos morreram. Mas Jesus ressuscitou. Eu quero que você entenda quem é Jesus. Quem é Jesus? Aquele que tomou lugar em nosso lugar. Aquele que nos amou de tal maneira a morrer na cruz. Nos amou de tal maneira a morrer na cruz. Também nos mostrar o caminho para o Pai e o caminho como vencer neste planeta. Vencer as circunstâncias que muitas das vezes não são favoráveis para connosco. Nos vencer os nossos próprios pensamentos, aquilo que muitas vezes nos manda abaixo, nos trai, nos agarra e faz ter reações que não são dignas. Que Deus nos ama e deu o seu Filho para que nós, ao crermos nele, temos essa passagem vindo da morte. Então quem é Jesus para cada um de nós? Se calhar cada pessoa pode dizer uma coisa. A mim é tudo. Quem me amou, quem tomou o meu lugar, quem me ajudou e ainda me ajuda muito. Muito mesmo. E acima de tudo, prova o amor de Deus que Deus tem por nós. Por isso não se esqueça de quem. Cristo, nossa paz. Amém? Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé. Vamos orar, vamos dizer, Jesus, nós vimos a Ti. Sabemos que devemos orar ao Pai em nome de Jesus, mas hoje dirigimos a Ti porque Tu foste o sacrifício. Obrigado pelo que Tu fizeste. Obrigado por obedeceres ao Pai. Ajuda-nos a cada um de nós ser obediente ao Pai, fazer a Sua vontade, andar nos Seus caminhos, porque sabemos que é bênção para Jesus. Coração, obrigado. Pai, estou eternamente grato pelo que Tu fizeste, pelo que Tu continuas a fazer, principalmente pelo Teu grande amor por mim. Eu Te agradeço. Eu sei que nunca me deixará, nem me desamparará. Glória a Deus. Muitas bênçãos. Não se esqueçam deste dia. Não se esqueçam de celebrar o que Jesus fez por nós. Muitas bênçãos. Bom fim de semana.